Pronto, está gravando. Está gravando. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2026. Bem-vindos a mais um passo do nosso ciclo de estudos de autociência, passo a passo, nessa caminhada que começou em janeiro. A gente passou pela fase existencial, passou pela fase, né, da criação da realidade, do criador da criação, tudo fase existencial, né? Aí foi para a fase psicológica e agora está na fase da convivência, que é o telhado da experiência humana. A gente queria chegar aqui no telhado e aí chegamos. Atravessamos todo aí o percurso e chegamos. Eu vou conversar com vocês hoje sobre o filme. Pela primeira vez, é novidade, né? Eu nunca tinha dado um filme assim no ciclo de estudos, eu sempre fiquei entrando em paralelo. Eu dou o livro e coloco um filme relacionado, né? Mas esse filme é muito representativo, muito emblemático, muito útil para o estudo da autociência. Tanto que eu tinha escrito um livro para ele já, que chama Bird, que eu coloquei. Porque quando eu encontrei o filme a primeira vez, foi um que está no YouTube. E a legenda dele é automática, a que está no YouTube. E está bem ruim. Aí eu peguei, baixei esse vídeo do YouTube, cortei em pedaços, coloquei os pedaços no livro, e aí fui, tipo, explicando o que estava acontecendo a cada pedaço para poder chegar na conclusão, que era o que eu queria. E aí fiz esse livro, chama Bird, por causa do passarinho. O filme ele tem várias qualidades e tal, embora seja um filme antigo. Mas a cena principal que nos interessa aqui no estudo do doutorismo submisso, que é o que a gente está nesse momento, é a cena do passarinho. E aí eu coloquei os pedaços até chegar na cena do passarinho, depois não tinha mais. Só que aí eu achei que era mais interessante vocês assistirem o filme e depois conversar sobre ele. Aí tive o trabalho de montar a legenda aí, a fazer a tradução da legenda, um trabalho que foi feito assim na unha, assim mesmo, na mãozinha, assim. Ficar ouvindo, checando e tal. Para achar as posições, a IA ajudou, mas para fazer a tradução, quase que tive que traduzir tudo. Ah, então, decidi aplicar o filme, o que muito me agradou e provavelmente vocês vão, até o final do ciclo de estudos, assistir pelo menos mais um ou dois filmes aí de tarefa, em vez de ler livro. Espero que tenha sido uma boa experiência para vocês também. Esse foi o de pior qualidade que vocês já assistiram. Não tem qualidade pior que esse. Filme é antigo, a gravação é ruim. E olha que a gente procurou gravações de melhor qualidade. Né? Mas é um filme difícil, ele é antigo, então é difícil de encontrar a versão. Aí, e ele é um filme antigo, a gravação é ruim, as falas dos caras é, meio inglês caipira, é difícil também. E, e é legendado, né? Mas no fim eu acho que deu um resultado suficiente para nosso estudo aqui. Muito bem, então a gente vai conversar sobre o filme Bird, o filme A Girl Named Sooner, que eu vou chamar essa aula de Bird, porque é o nome da aula, né? Que significa passarinho. E esse filme, eu vou contextualizar ele no estudo do altruísmo impositivo, que é o momento que a gente está agora no ciclo de estudos. Então, para que a gente analise o filme aqui e converse sobre o altruísmo positivo,
eu vou ler para vocês uma análise que eu fiz do filme. Quem quiser acompanhar, eu vou botar o link aqui para vocês. Eu vou ler mesmo. Se vocês quiserem acompanhar, eu já coloquei no site. Eu vou botar o link aqui no canal da oficina. Vocês podem acompanhar a leitura, fica até mais fácil de vocês acompanhar. Está lá no site, chama Bird. Se você entrar no site agora, a página de livro, vocês vão ver que tem dois índices, né? Um é por ordem alfabética e outro é por índice pedagógico, que é o índice do ciclo de SUS. Pronto, eu acabei de postar aqui no canal para vocês. Muito bem. Então, eu vou ler, e isso que eu vou ler vai ficar aí, né? Já está publicado no site. É uma análise do filme, inserindo ele no altruísmo positivo e tal. Vocês vão entender por que eu acho esse filme tão pedagógico por estudo do altruísmo impositivo. E eu vou ler aqui no meu documento de textos, não vou ler lá no site. Então, já vou aproveitar, se eu ver alguma coisa que eu digitei errado, que eu já vou corrigindo. Então, já faço isso aí também. Então, eu vou aqui aumentar a letra um pouquinho para facilitar para mim. Pronto, facilitou. Agora vai. Então, tem os capítulos aí. Vocês estão vendo que tem os capítulos. Eu vou ficar olhando um pouco de lado aqui, porque eu estou olhando para o documento. Então, o primeiro capítulo chama Poder de uma Cena. Não é isso? Poder de uma Cena. Então, vou ler aqui. Depois, claro, vocês podem ler, reler e tudo mais. Pronto, agora o texto está bem diagramado. Assistimos. Então, Poder de uma Cena. Assistimos a 2 horas inteiras de um filme hollywoodiano perfeitamente montado e 30 segundos depois dos créditos subirem, tudo é esquecido antes mesmo da gente levantar do sofá. Não é? Tem filme que a gente assiste, filme gigante, terminou o filme, não lembro mais nada. E há pequenos pedaços de filmes. Pronto, corrigi um trem aqui. E há pequenos pedaços de filmes, 3 minutos à toa na tela, que grudam na memória, feito apelido de infância, e que se recusam obstinadamente a morrer. Encravam na carne e ali permanecem, vivos, pulsando no escuro da memória, por 30, 50 anos. Um dado biográfico do filme, porque eu fiz muita pesquisa desse filme, é que ele já tem 50 anos desde do lançamento dele. E, de repente, aqui volta. E, de repente, aquilo volta no meio de uma tarde qualquer de domingo ou numa conversa aleatória com um amigo. A memória escolhe por um critério mudo e terrível. Não quer saber de enredo comprido de 2 horas de projeção. Ela pesca no escuro o instante exato em que a vida do sujeito na tela resvalou na nossa própria vida.
Ela guarda o que fere, o que corta a pele do cotidiano e atinge a matéria humana que somos por dentro. O medo cru, o pudor, a culpa sem perdão, o abandono irremediável. Uma cena poderosa jamais é uma mera sucessão de eventos. É um nó na garganta bem amarrado. Ela toma aquilo que nos habita de modo silencioso. A culpa, o abandono, a solidão, a vergonha e joga tudo na nossa cara. Outra correção que eu vou tirar isso aqui. Joga tudo na nossa cara em forma de imagem. Mesmo que nunca tenhamos vivido aquilo, reconhecemos a nossa própria substância. Uma despedida na estação vira todas as despedidas que já doeram no peito. Uma criança desamparada resume todos os abandonos do mundo. A gente olha e pensa com um aperto no peito. Eu conheço isso aí. Por isso a cena se torna maior que o filme, maior que o enredo, maior que a própria razão. A gente não sabe explicar por que dói tanto, mas sabe. A imagem ficou cravada. Quando isso ocorre, o filme deixa de ser uma história e se transforma num divã. A tela não está mais entretendo, está declarando uma verdade. Isto é você. E o pior é que a cena não acaba quando o filme termina, ela passa a morar dentro de nós, como um órgão a mais. Mas não um órgão sadio, um doente que dói e perturba. As cenas que traumatizam assim não são aquelas com vilões clássicos de capa preta. Diante do malfeitor evidente, o homem de bem se ajeita na poltrona, aliviado, e dorme em paz com sua consciência. O diabo é quando a cena não mostra monstro algum, mostra apenas uma pessoa comum, um pobre coitado. Aqui eu vou botar um ponto. Mostra apenas uma pessoa comum, um pobre coitado que, por fraqueza, covardia ou simples necessidade, comete exatamente o erro que nós mesmos cometeríamos se a corda apertasse um pouco mais. E a tela vira espelho. E ninguém gosta de se ver de perto demais. Esse é o caso da cena do passarinho do filme A Girl Named Sooner, que tanta gente viu na infância, numa tarde qualquer de chuva, diante da televisão. Passaram-se 40 anos e todo mundo repete a mesma confissão. Não é 40, não, é 50. Talvez 40 para ter passado na televisão, né? 50 quando saiu no cinema. Vou deixar 50. Passaram-se 50 anos e todo mundo repete a mesma confissão, com o mesmo assombro de quem viu um fantasma. Eu nunca mais consegui esquecer aquela cena. Não esquecer, não esquecem, o que esquecem? Não esquecem porque o filme não acabou quando subiram os letreiros. Porque a cena do passarinho toca no osso da subserviência humana e fica ali, doendo baixinho, mostrando a crueza dos fatos, aquilo que a gente prefere não admitir.
mas que conhece num relance a triste fraqueza da pessoa que se anula para caber na vontade do outro. Muito bem, isso aqui é sobre o poder de uma cena. Esse capítulo aqui, esse pedaço sei lá o que eu vou chamar isso aqui, da análise do filme, está falando do poder de uma cena, que serve para essa cena, que é do passarinho, que é, para mim, é épica, principalmente para. Tem outras cenas épicas em filmes para entender outras coisas, mas para o altruísmo submisso, essa é épica. Se não for a melhor, está entre o top 3 das melhores. Muito bem. O segundo capítulo se chama Cena do Passarinho. Eu não vou ler porque ele é longo, mas eu vou explicar para vocês rapidinho. O que eu fiz foi que o filme, A Girl Named Summer, ele é feito baseado em um livro. Primeiro veio o livro, aí depois a escritora já é falecida. Primeiro teve o livro, e aí fizeram o filme em cima do livro. O livro não tem em português, mas eu consegui encontrar em inglês e eu consegui fazer uma tradução do livro. Então, deu um trabalhão. Não tinha PDF. Tinha PDF, mas era aqueles de fotografia, assim. E você nem podia baixar, você tinha que Eu tive que dar print screen, eu vou contar isso aqui porque fica registrado. Tive que dar print screen de todas as telas do livro, depois jogar o print screen na IA para ela reconhecer o texto dentro da imagem, aí depois montar o texto, enfim. Aí cheguei na tradução. Então, o capítulo 2, Cena do Passarinho, é esse trecho como está no livro. Então, eu recomendo vocês lerem. Ele é bem longuinho aqui, mas é basicamente a descrição da cena, que nem vocês viram no filme, só que com mais detalhes. Tem aqui no final, tem umas coisas que não dá para colocar no filme. Eu vou ler o finalzinho aqui, e aí vocês vão ver. Lá no filme, a cena corta na hora que a Elizabeth fala né? No livro tem um pedaço a mais. Vou ler esse pedaço a mais que tem aqui para vocês verem que bacana. Vai para o seu quarto, ordena Elizabeth, depois que já apedrejaram o passarinho. A cena vocês conhecem, não? Sumner olha para Bird jazendo tão inerte sobre as palmas estendidas da mão de Elizabeth. E, de repente, dá-se conta de que suas bochechas já estão banhadas de lágrimas faz muito tempo. Ela estende os braços em direção a Bird. Tem os punhos cheios de cascalho. Ela abre as mãos, observando as pedras caírem na grama, até que suas mãos fiquem vazias. Então ela entra na casa. Da janela do seu quarto consegue ver, aos fundos, Elizabeth levar Bird até um ponto sobre a cerejeira brava e cavar um buraco com sua pazinha no jardim. Isso aí mostra no filme, né? A Elizabeth vai cavar, fazer o enterro, o funeral. Ao acomodar Bird na nova cova, Sumner o vê afagar a cabeça da ave com o dedo. Então, a Elizabeth coça a cabeça do passarinho com o dedo. E Sumner deseja poder fazer o mesmo, mas suas mãos se encheram daquele cascalho, e é o cascalho que o matou. Tremendo tanto que os dentes batem, Sumner observa Elizabeth cobrir Bird com terra. Está frio lá fora para o Bird, pensa ela, debaixo daquela árvore e tudo mais. Aí acaba aí. Tá. Esse aí é o capítulo 2. Eu vou para o 3. Tá? Então vocês já conhecem a cena, não li ela aqui, mas vocês já conhecem, vocês assistiram o filme. Quem não conhece, assiste o filme. Se depois quiser ler isso, a parte que eu li, lê aqui. Está falando só dessa cena aqui. Debaixo da pedra. Nessa cena, revelado por várias pessoas que assistiram
décadas atrás e que é mais perturbador do que a cena em si. Sooner chora enquanto continua jogando pedras. Então, as pessoas que assistiram o filme observam isso, né? Que a Sooner chora enquanto continua jogando pedras. Não é diferente, não é crueldade gratuita, é alguém que sabe no exato momento em que está fazendo que aquilo está errado e mesmo assim continua fazendo, porque parar significaria arriscar e perder todo o apreço e pertencimento que tinha acabado de conquistar. Então ela chora enquanto ela, não sei se vocês prestaram atenção nisso, enquanto ela está jogando pedra, ela joga e chora, ela já não está querendo jogar, mas ainda assim ela joga. Por quê? Por causa daquilo. Se ela não jogasse, significaria arriscar perder todo o apreço que tinha acabado de conquistar. Mais para baixo vai falar mais sobre isso, mas já começa aqui. E é por isso que essa cena assombra tanta gente por tantos anos. As pessoas que assistem esse filme, elas ficam, vocês também, né? Ficaram assombrados. As pessoas ficam assombradas com essa cena. Não existe um monstro nessa cena. Existe uma menina tentando sobreviver socialmente. Não é crueldade que ela relata, é autonegação. Então a cena, ela não é uma cena que está mostrando, olha só que menina cruel. Não é isso que essa cena está mostrando. Ela está falando, olha só o que as pessoas fazem por necessidade de aceitação do grupo, aceitação social. Então, é isso. Não é crueldade que ela retrata, ela é a cena. Não é crueldade que é o melhor escrever essa cena, que aí não vai ficar dupla a interpretação. E essa cena retrata é a autonegação. As pessoas já apedrejaram um passarinho de verdade, mas quase todo mundo, em algum momento da vida, já apedrejou alguma versão sua. Uma opinião, um gosto. Dois pontos. Uma opinião, um gosto, uma vontade, uma parte de si mesmo. Melhor um pouco. Opinião, gosto, uma vontade, uma parte de si mesmo, só para não correr o risco de ficar de fora. Sei lá, vírgula é a coisa mais difícil de colocar na vida. A cena incomoda porque ela não fala de um caso isolado e bizarro. Ela fala de uma decisão recorrente e cotidiana. A autonegação. Só que leva ao extremo visual para que a gente não consiga desviar o olhar dela. Para que um pequeno ato revele uma grande tragédia. Beleza? Essa aqui é debaixo da pedra. Então, o que esse capítulo está falando aqui é falando um pouco sobre o que está por trás da cena. Né? Por isso que eles chamam de debaixo da pedra. O que tem por trás daquele ato de jogar a pedra no Bird. Capítulo 4. Poder da tragédia. Entre todos os gêneros que a humanidade inventou para contar histórias, poucos têm o poder de permanência da tragédia. Ela nasceu há mais de 2050 anos, nos palcos da Grécia Antiga e continua sendo até hoje a forma mais eficiente de fazer uma plateia sentir na própria pele algo que não viveu. Então, essa é a função da tragédia. Fazer a plateia sentir na própria pele algo que não viveu. O motivo é simples de enunciar e fácil e difícil de esquecer. A tragédia não conta a história de um monstro, conta a história de uma pessoa comum, com uma falha comum, que cai por alguma dessa falha,
não por azar, não por violência, não por azar e não por violência. E não por um vilão de fora. A queda nasce de dentro. E é exatamente essa origem interna que faz a plateia se reconhecer no personagem, em vez de apenas assistir a ela de uma distância confortável. É por isso que a tragédia dói de um jeito diferente das outras histórias tristes. Uma história triste pode ser sobre algo que aconteceu a alguém. Uma tragédia é sobre algo que alguém faz ou deixou de fazer e que conduziu passo a passo até o próprio fim. Que conduziu passo a passo até o próprio fim. A plateia observa de fora, não observa de fora, reconhece em cada passo da queda um passo que ela mesma deu e que teme dar. Esse reconhecimento tem um nome dado ainda pelos gregos, catarse. É a purgação emocional que acontece quando vivemos por procuração um sofrimento que tememos viver de verdade. Piedade pela dor do personagem, terror ao perceber que a mesma dor poderia ser nossa. Saímos de uma tragédia diferente de como entramos, porque ela não mostrou um mundo estranho, nos mostrou o nosso. Só que sem as defesas que usamos todos os dias para não olhar de frente. É por isso que uma tragédia bem contada nunca envelhece. Ela não depende da época, do figurino, da tecnologia, da língua em que foi descrita. Depende só de uma coisa, que nunca muda: o ser humano. Ah, o ser humano continua caindo nos mesmos motivos de sempre. Medo, orgulho, amor, mal contado, necessidade de pertencer. Eu vou tirar tudo isso aqui, vou deixar só um ponto. E é exatamente aí que a cena do passarinho num filme americano de 1975, encontra a mesma estrutura que sustenta Édipo Rei há mais de 2 milênios. Édipo Rei é uma famosíssima tragédia. Bom, esse capítulo aqui é para vocês entenderem o próximo. Né? Ele está falando sobre o que é a tragédia e ele foi escrito para que a gente possa entender que o filme da Sooner é uma tragédia. Então é por isso que o próximo capítulo chama Tragédia de Sooner. Então eu vou ler agora. A guerra de Sooner é uma tragédia. Não no sentido solto da palavra usado para qualquer história triste, mas no sentido dramatúrgico exato, com todos os elementos que o gênero exige desde a Grécia Antiga. Sooner é a protagonista trágica clássica, só que sem coroa. Ela não cai de um trono, mas cai de um lugar igualmente alto para uma criança, o lugar de alguém capaz de amar sem condição nenhuma, mesmo depois de uma infância inteira sem perceber, sem receber esse amor de volta. É essa capacidade rara que a torna, aos olhos de quem assiste, grande o suficiente para que sua queda importe. Muito bem, eu vou fazer um adendo aqui. O filme, eu já falei isso o filme é baseado num livro, né? Eu já falei isso aqui para vocês do livro. O escritor, quando está escrevendo, ele está pensando no leitor. Então ele fica, né, imaginando como que ele vai passar aquela mensagem para o leitor. Então aqui, quando está falando aqui, ó, que Sooner
é, é, hum, ela não cai do trono, ela cai do lugar, alguém que é capaz de amar sem condição nenhuma, mesmo depois de uma infância inteira, sem perceber, receber esse amor de volta. A escritora foi criando esse personagem, foi mostrando isso para o leitor através da criação do personagem. Então põe ela lá, naquele lugar bucólico, que ela tem aquele amor pelos passarinhos, amor pelos bichos, né? Que geralmente ninguém se importa, ela se importa. Aí a velha trata mal ela mesmo assim ela fica de boa. E ela é uma pessoa amável, então o personagem dela vai sendo construído assim. Ela é, de certa forma, ingênua, né? E ela carrega, como todo protagonista trágico, uma falha que já existia antes da história começar: o medo de ficar sozinho. Não é maldade, é ferida antiga. E é justamente por não ser maldade que a queda comove. Uma queda causada por vilania não toca ninguém. Uma queda causada por uma fraqueza compreensível toca todo mundo, porque todo mundo reconhece essa fraqueza em si. A tragédia exige que a queda pareça inevitável, mesmo quando o personagem tenta evitá-la. E é isso que acontece com o Suner. A brincadeira vira provocação, que vira pedra, que vira violência na cena, né? Há nesse instante um espelho quase cruel demais para ser acidental. O passarinho não consegue voar. E Suner não consegue admitir isso diante dos colegas, porque ela sabe exatamente o que significa ser vista como alguém que não consegue fazer o que os outros fazem. Ela também é, de certa forma, um passarinho que não consegue voar. Em nenhum instante existe uma única escolha clara que ela poderia simplesmente recusar. Existe uma escalada pequena o bastante em que para cada passo para aqui apareça. Pareça sempre possível e garante o bastante do conjunto para que a saída desapareça sem que ela perceba exatamente quando isso acontecer. Ou seja, ela vai sendo meio que conduzida àquela, né? Aquela história de que a situação faz o ladrão, né? E há na cena o elemento mais devastador da estrutura trágica, o reconhecimento tardio, o que os gregos chamam de anagnórises. Isso é chique, hein? Turner vive esse reconhecimento duas vezes. Primeiro, ainda em cena, quando as lágrimas já escorreram, mas as mãos continuam buscando mais pedras. Então, quando ela chora lá na cena, o instante exato em que ela sabe, e mesmo assim continua, depois, sozinha, diante do puleiro vazio, quando finalmente confessa em voz alta que já sabia por dentro que fez aquilo tentando fazer amizade. Mas o motivo pela qual a Girl Dame Summer é especificamente uma tragédia sobre o altruísmo submisso é não sobre outra falha humana, é no exato objeto da queda. Não por ambição, nem por orgulho, nem por vingança. Como tantos heróis trágicos clássicos, ela cai porque nega a própria unicidade para ser aceita. O passarinho era a única parte da vida dela genuinamente sua e sacrificado justamente no altar da aprovação alheia. Essa é a marca exata do altruísmo submisso. A autonegação como mecanismo
da própria queda. E é isso que transforma uma cena de crueldade infantil, filmada há 50 anos, numa tragédia, no sentido mais rigoroso da palavra. Então, essa parte aqui está explicando por que esse filme mostra uma tragédia. Né? Explicou que a tragédia. Agora, muito bem, agora vamos concluir essa demanda aqui. Tragédia do altruísmo. Tudo isso aí é para chegar nisso aqui. Ó. Dá um gole na água aqui. O submisto é uma tragédia. E a cena do passarinho é a prova mais nua disso que existe. Toda tragédia existe uma queda que nasce de dentro, não de um acidente externo. E é exatamente assim que a autonegação funciona. Ninguém é obrigado por uma força de fora a fingir gostar do que não gosta, concordar com o que discorda, a esconder o que considera importante para caber melhor no espaço que os outros oferecem. A queda do altruísmo submisso nasce da mesma falha que fez Suner pegar a primeira pedra. O medo de ficar de fora. Maior do que a capacidade, o medo de ficar de fora. Ponto. E é importante dizer isso com todas as letras, porque é fácil confundir a autonegação com maldade, quando na verdade ela raramente é isso. Não é preciso ser uma pessoa má para participar de uma maldade. Às vezes basta estar com medo. Suner não acordou aquele dia pensando em matar o próprio passarinho. A violência nasceu dentro de uma brincadeira, cresceu aos poucos e ninguém interrompeu. E é assim que quase sempre que a autonegação também nasce. Não como decisão deliberada de trair a si mesmo, mas como uma sucessão de pequenas concessões que ninguém, no momento, chama pelo nome certo. Concessões. Pronto, agora ficou certo. A tragédia exige também que a queda avance de um jeito quase invisível enquanto acontece. E só fica nítida quando vista de longe. É assim que a autonegação se instala na vida real. Ninguém acorda um dia e decide se apagar inteiramente num único gesto. Do mesmo jeito que a brincadeira com o passarinho não começou como violência. A autonegação avança pedra por pedra, uma opinião engolida aqui, uma vontade escondida ali, um sim dito querendo dizer não, cada pedrinha pequena demais sozinha para parecer grave. Cada pedrinha pequena demais sozinha para parecer grave. E no conjunto, olhando de longe, que a distância percorrida aparece, do mesmo jeito que só depois de morto o passarinho revela o tamanho do que aconteceu. E toda tragédia exige que o reconhecimento tardio, a verdade que chega junto com a pedra, não antes dela. É isso que o livro Antes de Partir, os 5, aqui eu vou citar um livro de uma outra autora. É isso que o livro Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, documenta sobre a vida real fora das telas. O arrependimento mais comum entre quem está prestes a morrer não é nenhuma grande ambição não realizada. Eu vou meter um ponto aqui. Não é nenhuma grande ambição não realizada. É não ter tido coragem de viver fiel a si mesmo. Em vez da vida que os outros esperam,
É o mesmo na gnose de Suner. Diante do puleiro vazio. A anagnose é tipo decepção. Só que sem roteiro, sem câmera, e geralmente sem tempo de fazer diferente. Essa é a tragédia do altruísmo submisso. Ela não precisa de um vilão. Esse é o ponto, gente. É o principal. Essa é a tragédia do altruísmo submisso. Ele não precisa de um vilão. Não precisa de um grupo de crianças levadas nem de pedras de verdade. Basta uma pessoa comum, com medo comum, fazendo o que quase todo mundo faz em alguma escala. Trocar um pedaço genuíno de si pela sensação quase sempre passageira de ser aceito. Em outras palavras, outro no submisso é uma servidão voluntária. É isso que está dizendo aqui. Ó. Ele não precisa de um vilão. Você é o vilão de você mesmo. É uma servidão voluntária. Você mesmo se submete. Né? O puleiro fica vazio de qualquer jeito. A única pergunta que resta é quando cada um vai perceber isso. Enquanto ainda há tempo de parar de jogar pedras. Ou só depois, sozinho. Passando a mão sobre o que já não está mais lá. É, é duas partes fodas da cena, né? Ela jogando pedra, chorando, jogando pedra, e depois o puleiro vazio e ela tentando fazer para cair no passarinho, num puleiro que está vazio. Épico, épico, épico. Que cena foda. Então é isso, acabou. Agora falando mais livremente. De novo, né? O autor, ele esconde de você. Todo autor, quando ele está escrevendo alguma coisa, ele trabalha de escrever o trabalho de esconder. Ele esconde de você o que ele quer te mostrar. Para você ter o trabalho de fazer isso que esse texto fez, por exemplo. De ir lá cavucar e descobrir, pô, o que, que tem aí, né? E o que, que é esse filme? O que, que é a escritora dessa história, né? Escondeu para você descobrir. Ela escondeu o altruísmo submisso em vários simbolismos. E, e o que é o altruísmo submisso? É quando você se submete, você se nega, a autonegação, para se encaixar no gabarito do outro. E o simbolismo maior que a autora usou na história para representar isso é o passarinho. O que representa o passarinho? O passarinho é o seu quatrix. Seu quatrix, sua unicidade. O que você, o que você acredita, o que você valoriza, o que você gosta, o que você acha certo e errado, o seu quatrix. Sua unicidade. E o que
Como que a autora explica a autonegação? Você apedreja a sua unicidade. E você faz isso voluntariamente, ninguém te obriga, você que faz isso, sabendo que você está fazendo merda, igual a Sônia jogando pedra ali no passarinho para ele morrer. É... Como é que você sabe que você está fazendo? Porque se sente mal. Você faz se sentindo mal. Por isso você sabe que está fazendo merda. Você faz, você se sente mal fazendo. Você faz de má vontade, é contra gosto. E você faz isso para ser amado. Igual a gente viu lá no livro da semana passada, o Manual do Bem Amado. A Sooner é uma pessoa que leu o manual. Ela leu o Manual do Bem Amado e aplicou. Quando você chega lá na escola, não discorde de ninguém, tá, tudo não está certo, não tem opinião. E se alguém vier pedir para conhecer seu passarinho, você leva. Se quiser jogar pedra no seu passarinho, você deixa. É isso que diria o Manual do Bem Amado para aconselhar a Suma. Aliás, mais do que deixa, ser a primeira. Isso é sensacional nessa história. Porque não é que algum menino vai lá e pega a pedra e joga no passarinho. Ela é a primeira. Ela é a primeira que vai lá, pega a pedra e joga no próprio passarinho. Quando você opta pelo altruísmo submisso, que você está fazendo isso, você é o primeiro a jogar pedra em você. Você é o primeiro a chutar sua bunda. O outro, depois, ele vai chutar sua bunda, porque ele viu você chutando. Você mesmo se apedrejou, como que o outro não vai te apedrejar? Ele vai no Paulo. Ah, então ele pode te apedrejar, beleza. Então, você é o primeiro. E você faz, você sabe que você está fazendo merda, você faz a contragosto. E depois, tudo bem, Ferrari. Entendi o que você falou, vou continuar fazendo. Beleza, pode continuar. Eu só estou falando a respeito, estou expondo. Estou expondo o altruísmo submisso. O que acontece quando você faz isso? Que você opta e vive de forma altruísta submissa? Que nem está falando lá no manual também do Bem Amado. O único problema é que nessa coisa toda de você ficar agradando todo mundo, você não vai agradar uma pessoa muito importante nessa história, que é quem? Você. Mas tudo bem, você vai assistir Sessão da Tarde, esquece. O livro do manual fala isso. É isso, esse é o problema. O seu poleiro vai ficar vazio. O que é o poleiro vazio? É a sua alma vazia. O seu ser vazio. Que nem tem um texto da oficina que chama Vazio Existencial. Eu acho que é isso. Que a gente até passou por ele em algum momento, em algum livro. Que fala assim: vazio existencial é você cheio de autonegação. Aí você sente aquele vazio, né? Que é o puleiro vazio da sua. Você sente aquele vazio. Cadê, cadê eu? Cadê as coisas que eu acredito, que eu acho valorosas,
que eu quero para mim, cadê? Não, não está na minha realidade. Por que não? Porque você nunca realizou elas. Você negou elas, você escondeu elas no porão. Aí sua realidade fica vazia, igual o puleiro da Sunda. Aí a vida fica sem sentido. Ah, mas eu vou assistir Sessão da Tarde de novo. Todo dia passa a Sessão da Tarde. Aliás, nem sei mais se é assim, né? Antigamente eu vou lá, eu ponho, se não tiver mais Sessão da Tarde, sei lá, tem tanta TV gratuita agora, online, que passa filme. Tá, mas até quando? A vida tem limite. Cada dia que você não se autorrealiza é uma oportunidade que você está desperdiçando. E você vai desperdiça, desperdiça, desperdiça. Tem um limite de desperdício. E chega uma hora que você passou tudo. Não dá mais tempo. Dá, sei lá, talvez você consiga o quê? Fazer o caixão. Escolher em qual cemitério você quer ser enterrado e é isso. Por isso que lá no finalzinho do texto cita, né? Esse livro dos 5 maiores arrependimentos das pessoas na fase terminal. E o primeiro, top 1, em termos oficineiros, o outro é no submisso. Então chega lá, quando só dá tempo dela escolher o cemitério que ela vai morrer, não dá tempo para mais nada. E aí ela se arrepende de ter vivido uma vida, aliás, de ter vivido uma vida, da vida não ter sido vivida, né? Foi uma vida não vivida. A pessoa não viveu, ela foi vivida. Se arrepende profundamente e morre. Não dá mais tempo dela abandonar o outro submisso, nem de se autorrealizar. Triste, né? Aí ela vai ser enterrada com aquela música do Titãs. Ela vai para o cemitério cantando a música do Titãs. Eu não posso tocar a música do Titãs aqui, porque o YouTube vai bloquear, né? Viria a calhar. Mas dá para ler, né? Vou botar aqui. Epitáfio. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor
Queria ter aceitado a vida como ela é. Cada um sabe as alegrias e as tristezas, que morre assim, cantando essa música. E chorando, né? Porque a pessoa que está cantando essa música aí tá aos lágrimas, né? Que merda que eu fiz, que merda, que merda. E pior, né? O pior desse arrependimento, que é o top um dos pacientes, né? De quem vai morrer, o pior é saber que ninguém te obrigou. Ninguém. Você se submeteu voluntariamente. Que é pego no laço, né, meu? Que nem o cavalo tá lá selvagem na floresta. Vai os caras lá, pegam o cavalo no laço, arrasta o bicho para domesticar e tal. Meu, ele tem uma justificativa. Fala, pô, os caras me pegaram no laço, me arrastaram aqui pro curral e tal. Não, velho. Você entrou no cativeiro sozinho. E a porta estava aberta, você podia sair a hora que você quisesse. E você falou, não, eu vou ficar aqui, encolhido aqui nesse cativeiro. Tá ruim, mas tá bom. Assim que o mineiro fala, tá ruim, mas tá bom. Né? Tá ruim, mas tá bom. Eu vou ficar aqui na servidão, vou ficar aqui tentando agradar, em autonegação. E é isso. Esse é o arrependimento que vem para quem vive no turismo submisso. Mas é uma opção. Né? Eu acho triste. Não recomendo para ninguém, mas, ao meu ver, é a opção que a maioria faz. E pior que nem sabe o que está fazendo. Mas você que está aqui na oficina ou que está assistindo esse vídeo, etc. e tal, agora sabe. Então, você decide com mais consciência aí como é que você quer viver. Vou colocar e estou à disposição, coloquei, para que a gente converse sobre o tema de hoje e do turismo submisso. Só aplicar com o mouse aqui. É só você levantar a mão. Falei para vocês que a gente, no manual do Bem Amado a gente ia ver a questão do turismo de forma cômica, né? E vimos. E que nesse ia ser de forma dramática. Então, foi o que aconteceu. Dramática dói mais, né? Dói mais. E, né, ver o drama, tragédia. Não? Ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? A gente vai encerrar o turismo submisso, assim, mais especificamente hoje, e vai seguir adiante em outras questões da convivência. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveita.
Cláudio, tá liberado, Cláudio. Ei, Ferrari, boa noite. Boa noite a todos. Meu amigo, eu estava tentando lembrar de uma cena no filme que, assim, eu acho que, assim, nas tarefas eu não vi ninguém comentando, mas você que conhece o filme mais a fundo que eu, tem uma parte do filme que ele se encontra com a mulher do amigo dele, né? E ela ali, ela relembra. Tô fazendo esse comentário aqui porque eu não vi assim, nenhum comentário em nenhuma tarefa. Geralmente eu escuto as tarefas, certo? E ali ela lembrou para ele, quando eles eram mais jovens, eram meio que se eles tivessem uma relação a três, lógico, ele não tinha nenhuma relação com o amigo, não, mas eles viviam a três e eram muito felizes. Eu não sei se você pegou essa parte, que é uma parte que ele se encontra com ela no meio que para desabafar. Você chegou Sim, eu lembro. Você viu essa parte? Ué, tá no filme. Eu tive que fazer a Não, legenda tá do filme. certo. Não, eu estou só comentando aqui contigo aqui, porque assim foi uma percepção que eu tive e assim e ela fez um comentário que eles eram tão felizes e eram, sei lá, enfim, e acabaram que tiveram também que se enquadrar, né, na realidade que o amigo teve que ficar com ela e ele teve que arrumar uma namorada, né? Porque eles viviam mais novos, eles viviam a três, né? Não que ele tivesse relações com o amigo, mas ele tinha também um namoro com ela ao mesmo tempo, né? E assim, eles tiveram também que interromper essa história aí por uma certa imposição. Enfim, eles tiveram que ser altruístas, né? Porque o meio não admite esse tipo de relação, né? E aí, assim, só estou fazendo esse comentário, eu não sei se porque foi uma cena rápida, mas eu achei muito significativo também, que foi bem rápida essa cena que ele se encontra com ela, relembra os tempos antigos, quando eles eram mais novos, e ela fala de o quanto foi, eles viviam bem, eram felizes e tal, e só que o tempo passou e cada um teve que se enquadrar dentro das demandas sociais para poder pertencer ao meio social, né? É mais um comentário que eu estou fazendo aqui, porque como eu não tinha visto nenhuma tarefa, algum comentário, nem eu também fiz esse comentário na minha tarefa, mas eu queria ver exatamente esse feedback aqui, se, como você conhece mais o filme, né? Esse filme, Ferrari, eu acho que a gente teve pulando agora para outro assunto, eu acho que foi na nossa última reunião, eu fiz um comentário, não sei se foi na última ou foi na penúltima, e esse filme bateu muito forte em mim, porque você sabe que eu contei aquela história minha, né? Aquela história que meninos caçavam, tinham que caçar passarinho. E eu contei aquela história que foi muito marcante para mim, né? Que para eu me enquadrar, se sentir pertencente à turma, eu entrei numa brincadeira de caçar passarinho. E aí foi exatamente que eu fiz esse comentário, foi antes de você de você mostrar esse filme. Que eu fiz o comentário que eu vivia tentando acertar junto com os outros meninos. E no dia que eu acertei, por isso que esse filme aí bateu demais em mim e foi exatamente quando eu acertei, me veio um nó de choro grande na garganta, porque eu me perguntei muito por que eu estava fazendo aquilo e eu imediatamente eu voltei para minha casa, fingi que tinha que pegar alguma coisa e saí daquela brincadeira, sabe?
E esse filme me tocou por isso, porque, na verdade, eu não queria fazer nada daquilo ali, eu estava, sabe, naquela brincadeira, porque meninos estavam ali, uma brincadeira que era de caçar, e meninas brincavam de boneca, e meninos iam brincar, sei lá, disso, ou de, né, enfim, outras brincadeiras até mais violentas. E aí, quando eu acertei, que realmente ali que eu senti, e ali realmente eu foi meio que como se eu tivesse atirado em mim mesmo, sabe? Eu estava fazendo exatamente uma coisa e que eu parei e fui embora, com um nó na garganta, de choro, chorei muito sozinho e daí, desde que eu tive esse exemplo, assim, eu nunca consegui. Para mim ficou, para mim durante minha vida ficou essa ideia de pertencer a um grupo ficou muito marcado por isso aí, porque é, é como assim, pertencer, eu vou ter que fazer alguma coisa que não é, que eu não gosto. E eu nunca, assim, interessante, durante toda a minha vida, assim, tiveram vários grupos de escola, de amigos e tal, e eu nunca me encaixei, porque eu acho que tinha exatamente essa minha memória, dessa, sabe, desse momento que eu passei. Teria algo que eu ia ter que me abandonar, ia ter que fazer uma coisa que não era do meu feitio, não era do meu gosto, só para pertencer. Então, eu passei muito tempo, em várias fases da minha vida, adolescência, jovem adulto e adulto, meio que comigo mesmo, sabe? Comigo mesmo, porque ficou essa lembrança que pertencer, junto com esse pertencer, vem uma obrigação interna de que eu teria que participar daquele tipo de movimento, e às vezes movimentos que não iriam me satisfazer, não iriam me fazer feliz, sabe? E foi assim a minha vida. E assim, é, interessante, os grupos que na hora do recreio na escola, você via, eu olhava sempre ali, ali o grupo dos nerds, ali o grupo dos caras descolados, ali das meninas e tal, as, né, populares da escola. Interessante, assim, eu cheguei a uma análise agora, depois de tudo isso que eu passei na minha vida, e agora eu entendo por que é que eu nunca me encaixei. E eu até procurei me encaixar, mas não deu, não deu. Geralmente eu ficava só mesmo, e observando todos aqueles grupos. Só que tinha uma resistência interna em mim que, assim, participar daquilo, qualquer grupo daqueles ali vai exigir um pagamento. Um pagamento que pode custar caro, porque eu tinha exatamente aquela primeira lembrança, sabe? E hoje, depois de você ter mostrado esse filme, você ter nomeado o que é altruísmo, submisso, e me veio toda uma memória de todas as vezes que eu tentei me submeter e, e que foi decepcionante para mim. E muito decepcionante, porque às vezes você tem que fazer, entrar em brincadeiras que não sabe, que não são suas, para pertencer, para poder ficar igual, para ficar parecido, para você ficar mais semelhante ao grupo. E aí, assim, foram raríssimos grupos que eu participei, sabe? Geralmente eu fiquei mais contemplando ali. Não era bem uma solidão, não, assim, era uma certa solitude, mas, enfim, acho que com tudo que você nomeou aí, hoje eu
eu posso entender o que é que eu fui e os lugares que eu estive. Mas é isso, era só uma reflexão, amigo. Era só para. Foi. Esse filme aí é fantástico. Realmente não dá para sair da cabeça de maneira alguma. Esse filme só vai ser depois desse filme aí altruísta, realmente, se você está muito afim, muito consciente ou muito desejoso de estar ali e que a coisa que você quer muito vai valer muito a pena. Depois desse filme aí, cara, realmente tem que valer muito a pena, sabe? Eu acho que depois desse filme aí, eu acho que eu me coloco eu valendo muito mais a pena, porque e seja lá a pena que for que eu tiver que pagar para eu valer a pena. Eu valer por si. Esse filme aí realmente ele é um, enfim, eu terminei esse filme aí numa reflexão profunda de toda uma trajetória de vida minha e tudo que aconteceu me veio assim como um filme de todas as fases da minha vida, todos os momentos, tudo, tudo. Esse filme veio tudo. Cara, forte esse filme, cara, muito forte, muito forte. Foi ruim pra caralho porque eu tive que assistir meu computador quebrou faz tempo já e eu tive que ir assistir ele no celular com aquela legenda miúda pra caralho. Eu não troquei o meu óculos ainda. Porra de cacete. Esse filme parece que eu tenho que assistir mesmo essa porra até o final. Caralho, cara, o filme foda, bicho. Eu tive que parar dando stop, porque letrinha pequena também. Mas, cara, valeu muito a pena, bicho. Eu agradeço demais a você, cara, a sua paciência, a sua dedicação e se insistir na mesma tecla, insistir a olhar para a gente mesmo. Eu acho que, bicho, realmente não tem dinheiro que pague participar aqui com você num grupo que eu me sinto bem e me sinto por escolha de estar aqui. Não é porque eu estou querendo fazer bonitinho, eu estou querendo agradar alguém, nem você também está querendo me agradar. Eu estou aqui porque quero, porque está sendo bacana rever e olhar para mim e ver que vale a pena. Obrigado, cara. Obrigado demais. Um abraço. Outro, claro, estamos juntos. Está liberado, Lucas Azevedo. Boa noite, mano. E aí? Boa noite todo mundo que tá Sua ouvindo, voz, que tá vendo. sua voz está muito na frente da sua imagem. A sua voz vem na velocidade da luz. A imagem tá andando de charrete. Tá vendo? Eu sou cheio dessas experiências, cara. Eu sou muitos. Ô, Ferrari, deixa eu ver se melhora aqui. Tem uma coisa interessante que eu observei desse filme, é que o passarinho machucado, ele não pode voar, não pode sair, ele não pode escolher outro lugar. Ele parece ser muito representativo da própria menina, né? A menina também é como se ela fosse machucada, como se ela não pudesse sair dali e tudo mais. E quando ela fere ele, ela automaticamente está ferindo, lógico, como você já falou, muitas partes dela mesma, mas o simbolismo é muito mais intrínseco, mano. E eu percebi também que quando a gente vive no heroísmo submisso, a gente vive mais ou menos como se fosse esse passarinho machucado, sem asa, sem poder voar, sabe? A gente se sente assim, pô, parece que eu não posso mais sair disso. Parece que eu tô preso, parece que minha asa tá quebrada. E é uma asa da escolha, né? É a asa ali do, do livre-arbítrio mal usado. Essa asa da liberdade e tal. Você chegou a notar isso também? Se puder comentar sobre isso. Sim, tem. É que são vários detalhes, né? E para simplificar
para o aluno, é mais fácil focar em um desses, o detalhe mais chamativo. O detalhe mais chamativo é o apedrejamento do passarinho, mas tem vários, por exemplo. Na hora que a Summer chega na casa da Elizabeth, ela fala, o Mark apresenta ela e fala, essa aqui é a Summer. Elizabeth, essa aqui é a Summer. Aí a Summer fala assim, não, a Elizabeth fala para a Summer, que nome estranho. Aí ela fala assim, se você quiser, eu posso mudar. É verdade. É verdade. E o mesmo detalhe, na hora que ela está no parque de diversão, ela fala assim, eu queria que o meu nome fosse Elizabeth. Mesma coisa. Que ela já está querendo se submissa de novo. Aí a Elizabeth fala para ela, não, seu nome é Suner. E seu nome é bonito porque é o seu. E ela... Então, são vários detalhes que vão passando de várias coisas, mas é muita informação. Então, como a gente está estudando o turismo submisso, eu foquei toda a atenção no apedrejamento do passarinho, porque ele é o maior simbolismo do comportamento altruísta submisso. E por que você acha que o nome dela é Suna? Isso aí está explicado no filme, eu acho que explica, mas é muito rápido. No livro explica melhor. É porque ela nasceu antes do tempo. E Suner é tipo temporão. Então ela nasceu de temporão, por isso deram o nome para ela de Suner. Temporão? Tipo assim, quando uma coisa ela acontece antes do esperado, você fala em inglês que aconteceu soon, than expected. Antes do esperado. Sooner than expected. Mais cedo, né? Logo. E a gravidez dela parece que foi assim. Então deram esse nome para ela. Sooner. Vem de sooner than expected. Antes do esperado. Entendi. E o Cláudio falou de uma personagem que eu também achei interessante, porque parece que ela é uma das poucas que não são submissa, altruísta, assim, talvez não no nível como os outros, que é como é o nome dela? A Selma, né? Que é aquela moça que o xerife e o Mark gostam dela, assim, querem ela. E em vários momentos ela falou, não, eu não quero essa menina comigo. Te querendo, como ninguém. Exatamente, cara. Ela falou, não, eu não quero essa menina, você arrumou seu problema, você que cuide. Falou pro xerife, porra, eu pensei que você... O xerife fez planos contando com que ela fosse cuidar da Suna. Ela falou, não, ainda não é problema não, você resolve o seu pior. Eu achei massa, cara, essa atitude dela. Você encontrou algum outros altruísmo submissos dessa personagem também no filme? A Selma, ela apareceu. Quem tem um comportamento autorista no filme é a Elizabeth, que ela não quer, né? Ela não quer a menina e ela fala, eu não quero, tal, não tô afim. Mas tem toda uma pressão social, assim, para ela ser mãe, porque naquela cidade todo mundo é casada e é mãe e tal, tem aquela questão desse gabarito aí social. E ela, ainda assim, quando chega a menina, fala, não quero. Ela fala abertamente, tá? Ela tem alguns, mas o principal é manter o foco na cena do passarinho. Tá Por bom. isso que o livro chama Bird, e não A Girl Named Sooner. Porque o que a gente, uma coisa que acontece, você, inclusive, está tomando conta do cinema lá, uma coisa que eu falo sempre, e falava quando
eu estava fazendo um cinema, tinha na oficina, é que a gente é perito se perder no cenário, né? Tanto na nossa vida como em todas as coisas. Então, quando a gente vai fazer análise de filme, a gente fica analisando o filme. E isso é perda de tempo para a gente. Para nós que estamos interessados na autociência, ficar analisando o filme, as picuinhas do filme, assim, todo o cenário do filme e tal, é perda de tempo, porque o que interessa do filme para a gente é o que ele pode nos ajudar no entendimento, exemplificando as questões que a gente estuda de autociência. E o que esse filme tem de melhor é a cena do passarinho. Todo o resto pode se considerar. Claro que a cena do passarinho não chega do nada, né? Ela precisa ter de todo um cenário. Mas todo esse cenário só para chegar nela. Então todo o resto é irrelevante. É só para montar a cena do passarinho. Entendi. Beleza, então. Valeu, mano. Falou. Mais alguém mais? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito bem. A gente vai seguir em frente no estudo da convivência. E agora a gente vai juntar as duas coisas, né? Então a gente viu especificamente o altruísmo impositivo e a questão da tirania, e depois o submisso é a questão da autonegação. Tudo isso está acontecendo no relacionamento. E, como vocês viram, nos dois tipos de altruísmo, tanto como o submisso, no submisso como no impositivo, o objetivo é o mesmo, que é controlar o outro. No altruísmo impositivo, é uma estratégia explícita de controle, onde você usa a força. Você vai lá e bate na pessoa, puxa ela pela orelha, enche o saco dela. Fica tentando convencer a pessoa a fazer a sua vontade, a tirania, né? Então fica explícito que você está tentando controlar a pessoa. O altruísmo submisso também é uma estratégia de controle. Só que é o oposto. Ele é camuflado. O outro não pode perceber que você está tentando controlar ele. Porque se ele perceber, a sua estratégia altruísta submissa se perde. Então, a Suner não estava tentando controlar ninguém. Ela estava sendo controlada. Sim, ela estava tendo essa carga de que ela fizesse assim, assado. Mas ela
tentando controlar, assim. Porque ela se submetia aos gabaritos alheios para controlar a aceitação do outro, para controlar o afeto do outro, para controlar a opinião que os outros tinham dela. Então, o altruísmo submisso também é uma estratégia de controle. Tá. Que a gente estudou lá no livro, é a estratégia da mentira. Você mente quem você é. A autonegação é você mentindo a sua honestidade. Você finge que você é outro. Isso é mentira. E aí você faz isso para controlar o outro. Porque você quer a aceitação dele. Você quer que ele te aceite. E você não quer que ele te rejeite. Então você está controlando o outro. Enfim, a convivência é isso. Altruísmo impositivo e submisso o tempo todo. E você oscila entre um e outro. Tem uma frase famosa que eu gosto, que eu acho engraçado, que é assim: se não vai de Piaget, vai de Pinochet. Né? Então, se o altruísmo positivo não der certo, aí você tenta o submisso. Se não der certo, você tenta o positivo. Se não der certo, submisso. Você vai tentando. Uma hora você encaixa e você consegue controlar as coisas. Mas seja um, seja outro, o que você está fazendo é jogando o jogo do controle. Essa é a sua vida. A sua vida se chama jogo do controle. Quem vive no altruísmo vive, seja em positivo submisso, quem vive no altruísmo vive no jogo do controle. Se você quiser, você pode jogar outro jogo. Existe um outro jogo, uma outra forma de viver, que é o jogo da liberdade. Está à disposição. Pode ser jogado, mas não dá para jogar os dois ao mesmo tempo. Você tem que escolher qual que você quer jogar. Se você estiver jogando o jogo do controle, você é que nem sombra e luz. Se você estiver no escuro, não tem luz. Se tiver luz, não está escuro. Se você estiver jogando o jogo do controle, você não está jogando o jogo da liberdade. O que é ótimo, porque se você estiver jogando o jogo da liberdade, você não está jogando o jogo do controle. Só que você precisa entender que como que é o jogo da liberdade para você entender que você está dentro. É assim. É preciso sair da ilha para ver a ilha. E como é que você sai da ilha? Na hora que você entende que você está dentro dela. Na hora que você entende que você está jogando o jogo do controle, só aí se torna possível abandoná-lo, desistir dele. Então, a gente está estudando tudo isso aí, do altruísmo, para ficar consciente, entender que a gente está jogando o jogo do controle e tornar possível a possibilidade de jogar outro jogo. E o livro que vocês vão ler chama-se exatamente isso, Jogo do Controle, para vocês entenderem bem o que é o jogo do controle e tornar possível jogar outro. O Epson levantou a mão aqui, então, antes de encerrar, eu vou deixar ele falar. Pode falar, Epson. Tudo bem, Epson, você. Cara, por que você acha que nesse jogo do controle, o indivíduo ele quer controlar todo mundo, menos a ele mesmo, controlar as próprias ações? Por que ele quer controlar o outro? Não.
por que que nesse jogo de controle, né, ele quer controlar o outro ao invés de controlar as próprias ações? Então, o que a gente faz é que você usa o seu arbítrio para jogar o jogo do controle. Então, você está controlando a si mesmo, digamos assim. Só que você está fazendo isso usando o controle de si para comandar a si mesmo para passar o tempo todo controlando o outro. Entendeu? Em vez de comandar a si mesmo para cuidar da sua vida. Essa é a diferença. Esclareceu? Eu estou lembrando aqui, não sei se é mais para frente ou se a gente já passou por isso, onde você menciona aquele cara que você cita uma alegoria lá de sintonizar o rádio, né? E fala assim, você, é a primeira escolha que você poderia fazer, você já fez errado, quer ter nascido, né? Mas assim, parece que tudo acontece para velar o jogo da liberdade, né? Para deixar no escuro, né? O cenário é montado para você ficar no escuro, né? Não sei se eu estou te entendendo, mas sim, se você tivesse lucidez, se você já tivesse lucidez, a sua lucidez te diria que para você viver bem, isso talvez responda a sua pergunta, e vai estar lá no livro, então eu acabo dando spoiler. Para você viver bem, você deve viver de forma autoísta jogando o jogo da liberdade. Sua consciência te diria isso. Agora, se você já tivesse essa consciência, não precisava vir a adquiri-la. Então, se você entra num jogo ou num processo onde você vai adquirir essa conscientização, é porque você tem que entrar sem saber. Então, esse jogo é feito para você sair da ignorância e ir para a lucidez. Então, você começa no escuro e vai para o claro. Agora, o que talvez responda a sua pergunta inicial lá, é que nesse processo de descoberta, enquanto você ainda não descobriu, enquanto você ainda não está lúcido, consciente, você acredita que viver bem é ter vida boa. Então, se viver bem é igual vida boa, ter vida boa, só tem um jeito para você ter vida boa. Se você quer ter vida boa, se esse é o seu objetivo, acho que eu até conversei isso outro dia na luz. Se o seu objetivo é ter vida boa, só tem uma estratégia capaz de fazer você ter a vida boa. Essa estratégia se chama controle. Se você não controlar, você não consegue ter vida boa. Como você vive autoísta, viver autoísta viver, jogar o jogo da liberdade, é abrir mão do controle. Se você abrir mão do controle, o que vai acontecer? Você está abrindo mão da vida boa. Entendeu? Por que você quer tanto controlar o outro? Você quer vida boa. Enfim, eu estou entendendo, eu quero ver se dá para relacionar uma coisa que está me passando aqui. De novo trazer o Clóvis aqui, porque ele, né, tanto tempo dedicado ao entendimento da vida boa, ele disse que passou numa banca e tinha lá um checklist, né, para verificar se você era feliz. E
Acho que eram 10 questões lá. E ele não passou das 3 primeiras. As 3 primeiras ele já não tinha. E aí ele falou, bom, deixa eu pegar então uma pessoa que eu sei que tem isso aí. E aí ele pegou as celebridades e foi marcando. Falou, bom, esse fulano aqui, e ele citou um deles, ó, Robbie Williams. Ele poderia, uma das perguntas é, você mora onde você quer? Esse cara poderia morar onde ele quisesse. Você se relaciona com quem você quer? Esse cara poderia se relacionar com quem quisesse. Você viaja para onde você quer? Essas coisas aí, né? Você acorda a hora que você quer, você trabalha com o que você quer. Esse cara deu check em todas as 10 perguntas. Aí ele pegou um outro, Michael Jackson. Aí ele pegou um outro, cantor do Linkin Park. Coisa em comum que todos eles tiraram a própria vida. E ele falou, porra, todos os caras que fecharam o gabarito tiraram a própria vida, e eu que estou vivo aqui não passo na porra do primeiro e do segundo, né? E aí a pergunta que eu coloco aqui é o seguinte, a pessoa que tem esse desejo de, né, de ter vida boa, através do controle, quando tem o poder de controlar e passa a exercer esse controle, mesmo que o passarinho esteja no puleiro, né? Que não está com o puleiro vazio, ele perde o sentido, né? Você percebe que o cara, ele abre mão, né? Porque quando você fala assim de ter vida boa, a gente coloca um ideal, né? Às vezes a gente olha para o gabarito do outro, aí você fala, pô, é aquilo lá. E você equaliza o seu gabarito porque você desconhece o seu, você vai naquele lá e se atinge. Fica naquela ânsia de querer aquilo que não se tem e o tédio de possuir aquilo que queria, né? E a pessoa acaba ficando no limbo. Então, assim, será que seria o caso da pessoa ter aquilo que ela deseja para ela perceber que ela não vai ser feliz com aquilo? Ou Isso seja, ter a aí. vida boa, para falar, putz, eu tenho a vida boa, mas não está Não, funcionando. uma coisa, isso ajudaria, mas o que acontece é assim, a vida boa, o problema da vida boa não é que se você tem ou não tem, é impossível ter. Não tem, porque a ideia de vida boa é a ideia de vida uterina. Você poderia ter uma vida boa se você voltasse para o útero da sua mãe. Aí sim, de fato, e veja, no útero da sua mãe não é a casa que você quer, não é a internet, não é a namorada que você quer. É um lugar onde não tem desprazer nenhum, zero. Não tem satisfação, não tem. Esse é o paraíso. Essa é a ideia de vida boa. Se A você situação da quer vontade vida boa, absoluta ali, né? Onde você tem a sua vontade absoluta, né? Nem chega a a ser vida boa, né? vida. Eu estou te explicando o que significa vida boa. A real definição de vida boa é assim: vida boa é uma vida onde você não tem nenhum sofrimento, zero sofrimento. Não acontece. E o único lugar onde o seu sofrimento é zero é no útero. Porque você está lá, sabe, a vida boa é ter. Eu quero casar com a mulher que eu quiser. Aí você casa. Aí, na hora que você. Primeiro dia que você está com a mulher, você percebe que a unha dela não é a unha da mulher que você quer. Porra, você nunca tinha visto uma mulher assim, descalça, né? Entende? Sempre vai ter uma coisa que te desagrada. Então, nunca existe vida boa. Vida boa é uma ilusão. É um unicórnio. Não existe. Porque você sempre vai experimentar sofrimento. Você sempre vai estar desagradado com alguma coisa, mesmo onde. Não, mas eu vou comer chocolate pra caralho, eu adoro chocolate, eu nunca vou ficar desagradado. Vai ter um momento que você comeu tanto chocolate que aquilo vai virar dor. Vida ruim. Então, tem, a vida boa é uma mentira, não existe. Só existe enquanto mentira. Igual Papai Noel. Mas, de fato, não existe. Você sempre experimenta insatisfação, desagrado de algum nível. Então, não faz sentido você achar que uma coisa que não existe, existe. Só que as pessoas acreditam que existe.
E elas vão buscar, e elas põem isso nos objetos. E ela, não, e o objeto mais comum é assim, ficar rico. Qual é o ideal mundial de vida boa? Ser milionário. Se você for milionário, você vai ter a vida boa. E aí chegam depoimentos, que nem tem um famoso lá do Jim Carrey, que ele falou, porra, mano, eu assinei um cheque que eu ia ter 1 milhão, cheguei no 1 milhão, e aqui, tô aqui, sou ator fudido, ganho dinheiro pra caralho, e a porra da felicidade escapou entre os meus dedos. Aí se todo mundo chegasse lá na posição do Jim Carrey, um unicórnio da vida boa, no dinheiro ia cair, mas ia ser projetado uma outra coisa. Vida boa não é mais dinheiro. Agora, vida boa é ir para Marte. E todo mundo ia querer ir para Marte. Entendeu? O problema é que não é o objeto. Você pode projetar a vida boa em qualquer lugar. Qualquer objeto. O problema não é o objeto que você vai projetar a vida boa. O problema é que a vida boa em si é um unicórnio. Não existe. Só existe no útero. Entendeu? Entendi. E o foda é que no útero você não tá consciente, né? E aí, não, então, mas a gente não consegue voltar para lá, mas quando tava lá, não faz a menor diferença, né? Você tá na vida boa, mas não sabe que tá na vida Você boa. Então. Então. E é muito provável que se a gente pudesse voltar com a consciência, a gente queria sair. Porra, cara, por isso que realmente é um unicórnio. Porque se você. Não tem como. É isso, cara. Ter a consciência é um problema, né? Exatamente, porque o pior, porque a melhor escolha que você poderia fazer, você já não fez, né? Você está aqui. A segunda é aquela, o que é amar, né? Querer ser amado, enfim. Beleza, cara. Show de bola. Isso aí é um assunto para a próxima aula, mas como não tem tempo e você quis conversar, pode falar, Dino. O que eu tenho visto é a interpretação da gente não é aquilo que a gente vê, não é aquilo que a gente vê. Então tem mais coisa além do que a gente vê. Não sei se estou falando alguma besteira, mas é que eu estou tentando mudar o jeito de ver a realidade da gente. O que você me fala disso? Ué, é a sua experiência, a sua opção, é o que você está fazendo. Você está feliz com essa opção? Não, porque eu não tenho certeza ainda se eu estou enxergando a experiência como eu deveria. Mas se a experiência não tivesse boa, se você achasse que você deveria parar, você iria parar, não é? Concordo. Então, se você persiste, é porque você acredita que vai sair alguma coisa daí, não é? De fato. Então, vá fazendo suas experiências que você vai descobrir através da experimentação, do resultado da sua experiência. Ok, obrigada. Disponha. Ao mais, duas, dou-lhe 3. Então, meus caros passarinhos, a gaiola está aberta. E vocês decidam se vocês querem ficar dentro dela ou se vocês querem voar. O próximo livro é para a gente entender, então, o jogo do controle e agradeço a participação de todos aqui. Quero dizer que tem um livro que eu
eu acho que foi o livro que eu li na aula do altruísmo submisso do Eureka 25, que eu vou pular. Mas ele é bacana. E se vocês quiserem, pode ler, chama FIC. Eu não falei sobre a questão do FIC hoje, embora eu ache ela muito pertinente, porque eu já falei uma vez, então está gravado lá. Porque tem um livro, então está escrito lá. E eu quis trazer a reflexão sobre o filme da Cena. Mas o livro FIC é um livro bem bacana e ele explica por que a gente foge tanto da rejeição. E então a gente vai pular e ele vai para o jogo. E o jogo do controle, a gente vai entrar nos mecanismos do altruísmo, para que fique absolutamente explícito como que a gente joga o jogo do controle e executa a tirania e a autonegação. Beleza? Agradeço, então, a conversa de hoje. Vou falar a declaração, fica encerrado a nossa conversa. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu. Somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, por sua unicidade, por nossa unicidade. E que o meu viver confirme as minhas palavras. Valeu, gente, prossigamos.